Bom, agora, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui no livro aqui, no texto, que eu acho que eu falei toda a matéria, né? Agora vai ficar somente para tirar dúvida na matéria, só revisão. Vai ser só revisão. Só revisão mesmo. Aí tem umas de trabalho, que isso aí eu poderia fazer sobre, né, força de trabalho de forças, né? E cálculo de momento de inércia, né? Vocês sabem, já calcularam, já fizeram cálculo de momento de inércia? De um disco que a gente já fez, né? Do cilindro, alguns, né? Mas você sabe fazer, em termos sempre em termos de um eixo, né? Da barra a gente já fez de um círculo, né? Se você pegar o círculo em torno de um ponto que não chega a ser o centro, é só somar, calcular em torno do centro e somar com aquela distância, né? MR2, né? Que a gente já viu que é isso. Onde M é a massa do objeto, né? Então a gente pode calcular também, fazer alguns casos aqui. A gente pode fazer mais aqui. Pode fazer aqui para fazer uma revisada vai ver revisada da matéria, né? A gente pode fazer uma revisão da matéria todinha. Professor, o senhor poderia fazer de um disco não homogêneo, onde ele tem tipo um furo, Ah, que eu vi esse exemplo, mas eu não cheguei a fazer ele, que era, uma vez ele pedia o centro de massa de um disco onde tinha um furo. tinha um furo, né? Isso. Mas ele era homogêneo? Não, ela era toda homogênea, exceto a parte do furo, né? No caso, ela não era toda. Entendi. Entendi. Vamos ver um exemplo aqui do cálculo de centro de massa, por exemplo. Exemplo, né? Cálculo de centro de massa e momento de inércia, né? Ah, Centro de massa, inércia. Inércia, momento de inércia. Bom, o centro de massa não necessariamente ele precisa estar exatamente ao longo do corpo, né? Certo? Nesse caso aí, por exemplo, é simples o centro de massa aqui, por exemplo aqui, no caso de um anel, né? Vamos fazer de um anel, depois vamos fazer de duas barras. Na verdade, tem até uma coisa interessante, que é o que eu vou até fazer como teorema para vocês, né? Que é exatamente você calcular o centro de massa de partes, né? Momento de inércia. Então, eu imagino que você tem aqui, eu posso dividir uma região aqui, né? Vou dividir essa região, sei lá, em várias regiões, né? Sei lá, vou dividir aqui numa região 1, por exemplo. Só para região 2, que aí vale para tudo, né? Região 1 e região 2, né? Eu quero saber o centro de massa do todo, né? Centro de massa do todo. Eu quero saber quanto é que vale o centro de massa do todo. Então, quanto é que vale o R do todo, né? Então eu pego um camarada e divido em duas partes, né? Então isso aqui é trivial, assim, do ponto de sentido, porque a gente sabe que o centro de massa faz a seguinte equação, né? Integral sobre todo o volume de RdM, né? RdM. Aí, logicamente, que aqui eu poderia ter um objeto com uma densidade diferente da outra, né?
né? Vamos supor que aqui seja, só por simplicidade, vamos supor que aqui seja densidade ρ1, ρ2, né? E aqui densidade ρ1. Então, se a gente separar aqui, aqui vai ser a integração, ó, dois volumes. Volume V1 vai ser ρ1 R, né, dV sobre o volume V1 mais integral volume V2 e ρ2R dV, né? Eu passo a integração, porque tem uma parte que tem a massa na região 1, então eu faço a integração sobre a região 1 lá, eu dividi a integração, ela tem a propriedade, né, que é a integração total, né, é a integração das partes, né? Você pode dividir várias regiões e sair somando, né? Como se fosse uma soma. Mas por definição, né, isso aqui vai ser exatamente, né, por definição, se a gente pegar só, fosse calcular o centro de massa da região 1, então isso aqui por definição seria M1R1 mais M2R2. Ó. Então o centro de massa R passaria a ser 1 sobre M1R1 mais M2R2. Isso é interessante porque é o seguinte, vamos ver um exemplo aqui, eu tenho uma barra, né? Exemplo, aplicação desse resultado. Você tem uma barra bem aqui e outra barra bem aqui, uma barra de comprimento L e outra L. Uma sobre o eixo dos X e uma sobre o eixo dos Y. Essa aqui vamos supor que tem a massa M e essa aqui massa M pequena, homogênea, duas barras homogêneas, né? Eu quero saber determinar o centro de massa do sistema. Então você não precisava pegar, né, integral daqui para cá, sair fazendo as integraçãozinhas todinha sobre o 2G, separar, etc. Não. Então você pega aqui o centro de massa dessa daqui, a gente já sabe que o centro de massa de uma barra homogênea é na metade. Então o centro de massa aqui seria simplesmente isso aqui, ó. Seria massa M vezes a posição do centro de massa dessa daqui. Essa daqui está sob o eixo dos Y, então ela é só simplesmente L sobre 2 na direção Y, que é X, Y chapéu, né? E mais M pequeno e a outra barra que está no centro de massa dela, que é L sobre 2 na direção X chapéu sobre M mais M. Aí interessante, onde é que vai dar o centro de massa? O centro de massa vai dar exatamente ML Y chapéu mais M L X chapéu sobre 2M mais M. Ela vai estar exatamente, né, numa posição aí, né, na posição intermediária, está fora das duas barras. Então, o centro de massa não necessariamente precisa estar fisicamente no corpo em questão, né? Então, por exemplo, quando você tem um buraco, né? Ah, professor, se eu tiver um buraco, né? Se eu tiver um buraco, vamos supor que aqui eu tenho um buraco, aqui assim, e aqui é um buraco. Né? Aqui eu tenho um buraco. Então, se eu for calcular, então, o centro de massa disso aqui é um RDM, né? E tem um DMzinho aqui, né? Então, nosso centro de massa R seria integral sobre esse volume aqui, né? Que não tem um buraco, né? Seria sobre esse volume que não tem um buraco. Né? Mas, você pode aproveitar a situação, né? E fazer o seguinte. Eu posso imaginar, né, que aqui a densidade homogênea ρ, né? Vamos supor que tem a densidade ρ homogênea, né? E você pode pode retirar, né? Isso aqui é sobre o volume, né? Isso aqui é como se fosse sobre o volume, né? Então, se eu tenho a densidade ρ, M, eu vou fazer sobre esse volume aqui, né? Agora, eu poderia pensar assim, aqui é como se fosse, eu tivesse densidade zero, né? Aqui é a densidade ρ, aqui densidade zero, de modo que não tem massa, né?
Aí você pode integrar sobre todo o volume, imaginar assim, né? Desse dado M. Ou também pensar assim, como a gente viu aí, na verdade, entraria a noção de massa negativa, né? Mas aí não faz sentido, né? Mas você poderia pensar, do ponto de vista desse teorema aqui, M1, R2, M2, R2, como se você tivesse uma massa total, né? E subtraísse uma massa M, né? Dá por aquele buraquinho, né? Então você poderia pensar também dessa forma aqui. A integração seria sobre essa região aqui. Então você poderia imaginar assim, né? Eu poderia pensar assim, essa integral seria, eu poderia dividir em duas partes. Seria aqui é o volume menos o buraco, né? Como se fosse o volume menos o buraco. Tipo, aqui seja o volume sem buraco, né? Vou chamar o volume V aqui. Mas eu poderia fazer o seguinte, a integração sobre o volume total, V total, né? De RDM, isso aqui seria a integral sobre esse V, né? De RDM, mais integração do buraco de RDM. Isso imaginando que você teria densidade, né? A densidade uniforme aí, né? Por que eu vou considerar essa densidade uniforme? Porque, se você, para aplicar esse resultado, né? Porque se aqui eu dou uma densidade variável, né? Variável aqui, você poderia também pensar, se eu dou uma variável que ela se estendesse também para cá. E tudo bem, você poderia fazer o cálculo, né? Conhecendo que ela variasse daqui para cá. Mas porque eu não sei a variação daqui, quando é que a minha função variaria aqui dentro, né? Mas se eu imaginasse que ela fosse constante, eu poderia supor também que ela variasse constantemente aqui. Então você pode, se tem uma função aqui, que a massa varia de acordo com as coordenadas aqui dentro, eu poderia estender essa mesma variação para cá, né? Para ver se. Né? Não sei se funcionaria para caso não homogêneo. Né? Mas nesse caso aqui, você poderia pensar assim, né? Sobre todo camarada, aqui como se tivesse uma massa aqui dentro. Se eu imaginasse toda a região, né? Aqui seria o V total, seria assim, seria o V total, né? E eu estou calculando aqui, e aí o V do buraco, né? E o V seria exatamente isso aí. Então, eu teria que o nosso V, que a gente quer, seria então exatamente V total de RDM menos integral de P de RDM. Sobre BB, né? Agora aqui, né? Seria exatamente, né? A história. Aqui é como se você tivesse, posso usar o teorema, esse camarada aqui, né? Seria, por exemplo, M, né? Do centro de massa desse bicho total, né? E aqui seria exatamente, né? Como se você tivesse aqui você poderia escrever como sendo massa, né? Massa vezes o centro de massa do buraco, né? Por isso tem que ser constante, porque você poderia imaginar outra função ali dentro do buraco, né? Que aí não vale. Então, imagine que o buraco tenha também, esse buraco tivesse uma densidade ρ também, né? Então, isso aqui seria exatamente, isso aqui seria, então, dado pelo que a gente viu, isso aqui seria M, né? Do total, né? M total, vezes, né? R do centro de massa, o total do centro de massa, né? Você pode botar assim, R total, né? Que a gente já viu que é isso aí mesmo, e aqui seria menos, aí a massa, aqui seria a massa do buraco, né? Massa do buraco, vezes R do buraco. É centro de massa do buraco, né? Já que essa daqui, RDM, seria exatamente a massa do buraco. Mas por outra vez, essa daqui seria exatamente, ó,
né? Essa aqui seria exatamente a massa, né? Então, esse RDM seria exatamente esse. Por outro lado, isso aqui seria isso aqui. Que seria essa integral aqui? Não. Então, isso aqui, eu chamei disso aqui, M. Como se não tivesse buraco. E aqui, RDM é massa, buraco, é buraco. Isso aqui seria igual a massa, né? Aqui, se massa total, tá? Se massa total, né? E o outro seria massa, que seria então a massa, vezes o centro de massa que a gente quer calcular. Então, o nosso centro de massa, né? Massa R, seria exatamente MT-RT menos MB-RB sobre, né? Aí essa massa M aqui você vai integrar sobre rho dm, né? Da massa lá e o outro rho dm também. Então, isso aqui seria exatamente esse MT menos MB, onde MT seria integral de rho dm sobre volume total e M de B seria integral sobre velocidade B do buraco rho dm do buraco. Tá? Certo? Então, isso aí seria a nossa. Então, né? Calcular. Então, por exemplo, um exemplo aí, né? Então, você tem um círculo, um buraco. Aplicação. Então, risco de raio R, né? Essa deu o centro de massa desse bicho aqui. Tem um raio aqui A e B, né? Aqui seja raio A, B e aqui A. Né? Então, quanto é que vai ser nosso centro de massa? Vai ser zero, né? Porque se ele estiver centrado, no bicho está centrado, então o centro de massa seria zero, porque você teria exatamente, né, o centro de massa desse discozinho estaria exatamente, né, no centro, né, e o centro de massa seria zero. Né? Responde exatamente aquela sua questão, né? Se No for. caso, professor, o furo, ele era deslocado da origem. Ah, o furo deslocado da origem. Aí você tem que fazer assim, pronto. Se for deslocado da origem, vamos lá. Né? Então nós vamos botar assim, não. Está deslocado da origem, né? Então vamos botar assim, ó. Então vamos supor que a origem seja aqui. E eu boto ele uma distância. Né? Pronto, tá aqui. Né? Quer saber o centro de massa desse bicho aqui, né? Então aqui de raio A, né? Que é o B. Bom, aí o centro de massa. O centro de massa, aí depende, logicamente, da posição que ele está assim, mas vamos supor que ele tenha deslocado, o centro tenha deslocado um. Deixa eu botar uma figura maior aqui, só para a gente ver aqui. Então, vamos supor que ele esteja assim, não? Vou ver se eu consigo fazer um círculo aqui. Pronto. Pronto. Tem esse aplicativozinho aqui. Então, supor que ele esteja nessa posição, né? Dado por um vetor, sei lá, R1. Tem que saber esse bicho aí, né? Que é o centro dela, certo? E esse outro está na origem, né? Quero saber, então, o centro de massa, que aqui está a massa M, né? E ele está isso aqui, quero saber o centro de massa disso aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é o centro de massa do disco R1, né? Então, imagine que é homogêneo aí, então o nosso centro de massa do R1 é o próprio R1, né? Certo? Porque se um centro de massa de um círculo, de um disco homogêneo, ele fica exatamente no centro. Não é isso? Então, você tem o centro de massa nosso R daqui, vai ser assim, ó. Aqui, a densidade homogênea tem a massa M. Vamos supor que ele tem a massa M, né? Se ele é homogêneo, então nossa densidade ρ vai ser densidade ρ, no caso sigma, né? Na verdade, sigma, né? É uma área, né? Massa sobre πr2. Sim, vamos supor que aqui seja raio B,
E essa daqui, raio A, né? Então, a massa do bichão todinho vai ser massa M, né? Que é sem um buraco, dividido por πB2. πB2 menos, né? A área, né? Que é a área dessa bicha, a área dessa todinha, que é pi B ao quadrado, e a área da pequena é pi A ao quadrado. Então, pi A2. Esse aqui seria o nosso sigma, né? Bom, então a massazinha desse buraco, calcular a massa do buraco para aplicar lá, exatamente aplicar essa equação aqui, ó. Né? Essa equação aqui, ó. Massa total é M. Então a massa do buraco é sigma vezes a área, né? Vezes a área, que é πA2. Isso quer ser somente, ó, MA2 sobre P2 menos A2. A massa do buraco seria essa daí. É? Então, o nosso R, né? O nosso R seria isso aqui, ó. A massa total, quanto é a massa total do camarada? Sim, a massa total. Calcular a massa total. Como se não tivesse buraco, né? A massa total vai ser exatamente sigma pi B2, né? Então seria MB2 sobre B2 menos A2. Essa seria a massa total. Né? Nota, se eu pegar a massa total menos a massa do buraco, vai dar exatamente M, né? Exatamente, essa massa total aqui, menos M buraco, é a massa M, né? Então, nosso sigma, nosso R, vai ser exatamente assim. Ele está na origem, né? O de massa total, está na origem, então vai ser 0 vezes M total, né? Menos, é o que a gente viu aqui, ó. Massa do buraco, é isso. Então, a massa do buraco. Vezes a posição de centro de massa do buraco, né? Sobre massa total menos MB, que é a massa do próprio bicho sem um buraco, né? Sobre M. Então, o nosso R andar simplesmente, né? R vai estar simplesmente menos, vai estar deslocada, exatamente, vai estar deslocada, vai dar menos, né? Então ela está na mesma direção do R1, só que no sentido contrário lá, né? Ele vai estar abaixo da origem, né? Não tem essa reta R1 bem aqui? O centro de massa vai estar localizado bem aqui, ó. Você tirou isso aqui, deslocou. Era 0, né? Total, quando você tirou, ele deslocou. Deslocou para cá. Na mesma direção, olha aí, ó. Certo? Beleza, pessoal? Então, imagine se você tivesse que fazer essa área, essa integral todinha aí. Integral sobre isso aqui, aí tem que saber a equação lá da coisa lá. Ia dar um trabalhão danado. Então, esses truques são muito bons, né? É? Sim, agora vamos lá para o momento angular, né? Caso momento angular, que no caso é como se fosse o momento de inércia. O momento de inércia, momento angular é I ômega, né? Onde ômega é o vetor na direção, né? Então, para figuras planas, logicamente. Então, no caso, momento angular, momento de inércia. Agora, para o momento de inércia. Inércia. Como a gente está trabalhando mais com barra ou com coisa, eu vou fazer
Vou fazer o caso aqui é como se fosse plano, né? Plano, mas você pode estender isso aí para volume, né? Também, né? Ou volume e tudo, mas tem um eixo fixo aí, certo? Tem um eixo fixo aqui. Vamos supor que o eixo seja o eixo saindo do papel, saindo do quadro aqui, né? Do quadro, não, da tela do celular, da tela do computador, né? Agora tem que falar assim, né? Da tela, né? Saindo da tela. Então a gente tem um buraco aqui também, né? A gente vai calcular, por exemplo, o momento em relação a um ponto O aqui qualquer, né? Então vamos lá. Então aqui nós temos o R. Então o momento de inércia em relação a esse ponto O, por exemplo, né? Seria, basta calcular em relação ao ponto O, né, e tal, depois você sabe quando você está fora do eixo, você calcula em relação ao centro de massa, mais o, mas vamos supor aqui, geral aqui, em relação ao ponto O. Aqui seria integral, talvez não vai ficar legal não, né? Que seria, então, mol de R2dm, né? Esse R2dm, negócio que tem aqui o R2dm aí na história, né? Com a mesma densidade ρ, né, lógico, né? Mas o nosso, né, essa integração é sobre esse volume aqui, que eu chamei de V, né? Volume sobre V. Pronto. Onde ρ é ρ dm, né? Ρ dm. Né? Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa aqui, né? Eu acho que sim. Então, o então, nós temos, vamos calcular, então, imagine que ρ seja com densidade constante, né? Então, ρ constante, então, isso aqui simplesmente seria integral V de R2, ρ dV, né? Ρ constante. Ρ igual a constante. Então, esse aqui é o volume V, né? Sobre o volume total, o I total seria integral V total de R2, ρR2 dV, né? É isso? Só que isso aqui é exatamente integral de V, ρR2 dV, né? Mais imaginando o buraco, mesma coisa que a gente fez, né? dV. Né? Então, nosso integral ρR2 dV, né? Sobre V seria integral sobre V total, integração V do buraco, o R2 dV. Né? Isso é o momento de inércia, né? I, isso aí com I0, né? Então o nosso I0 seria isso aqui, ó. I0, sobre aquele volume, seria o I, menos, então, ou seja, I0 seria simplesmente o I total menos o I do buraco. Né? Beleza? Então, calcular, no caso daquele exemplo lá que a gente fez, momento de inércia para em relação ao eixo fixo, por exemplo, o eixo O. Né? Então, basta você calcular, então, por exemplo, no exemplo anterior, né? Para o exemplo anterior, para o círculo, né? Para o exemplo anterior, quanto é que vale o I do buraco? O I do buraco. O I do buraco em relação ao ponto O. Quero saber em relação ao ponto O, né? Então, o I do buraco em relação ao ponto O, ele vale o I do buraco. E sim, aqui é I total. I total. Isso aqui tudo é em relação ao ponto O, certo, pessoal? Tudo em relação ao ponto O.
Então, o I do buraco em relação ao ponto O, né, vai ser a massazinha do buraco vezes a distância, né, que é R1 quadrado, mais o momento de inércia, né, o centro de massa está lá, então você pega a distância do centro de massa, multiplica pela massa do buraco, né, mais o centro de inércia de um disco homogêneo. Quanto é o centro de inércia de um disco homogêneo? Alguém lembra? De raio A, por exemplo. É só fazer. Quadrado sobre 2. É só fazer a integral sobre, né, o coisa. Integral de R2 dm sobre o círculo, né? De raio A, né? Dá 2π, aí dá R2, R2, dr. Eu acho que é M R2 sobre 2, né? Então seria MA2 sobre 2, né? Acho que é isso mesmo, né, pessoal? De um disco. Acho que é isso também. Você pega. É só para observação, só para. Então, aqui, só. Observação. Né? Você tem do discozinho aqui, né? Raio A, em relação ao centro de massa. O I, C vai ser integral de 0 a 2π, integral 0 a A, do sigma, né? R2, que é a distância, aí fica R, dr dθ, né? Então dá os 2π, sigma, aí fica R3, né? R3 dá R4 sobre 4. Então dá 4 sobre 4. Aí cancela, né? Dá exatamente π ao quadrado é a área, né? Vezes π, cancela o 2, exatamente. Dá M A2, né? Massa sobre 2. Massa M, né? Por massa M. Então, beleza. Então, o I do buraco é isso aí, né? Só que a massa do buraco, você sabe quanto é, né? A gente já viu, né? Nesse caso aí, voltando para cá, né? Aqui eu fecho parênteses, então voltando aqui. A massa do buraco, a gente viu, né? Massa do buraco a gente viu, né? MA2, B2 sobre A2, né? Vamos deixar assim, depois a gente substitui. Então, beleza? Aí, quanto é que vale o I total? O I total, em relação ao eixo de referência, só 1/2 da massa total, né? Certo? Massa total B2. Aí a massa total a gente já viu, né? Que é MB2 sobre A2. Aí sim, vamos subtrair um do outro. Aí você vê que não subtrai assim, né? Logicamente que o nosso I com relação a O seria 1/2 de MT B ao quadrado menos I de B. I de B que é M de B R1 ao quadrado menos M de B A2 sobre 2. Aí substituindo aqui a massa total. Então, a massa total. Massa total é sigma B, MB2 sobre A2 vezes MA2 sobre B2 menos B2, né? Então, substituindo, fica assim. I0. 1/2, massa total. M, que é a massa tirada do buraco, né? Do total do buraco, é a massa M. Então, foi MB2, MB4. Menos
né? Então vai ficar tudo isso aí, ou seja, o camarada ficaria em torno desse camarada aí, com aí a expressão todinha. Você pode até estar em evidência, né, tal. Tá isso que aí, nossa. Certo? Olha, fica uma expressão grande, né? Porque tem esse termo B4, B4, o B2 fica em evidência, né? E acho que não sei, não dá para simplificar nada aqui não, porque dá B2, 2, A2, deixa eu ver se dá para simplificar aqui. Não dá para ficar assim, o I0 é igual a 1 meio de M B2 menos A2, que multiplica a B4, né? B4 menos 2 A2 R1 ao quadrado menos A4. Pronto, isso aí seria o nosso momento de inércia. Beleza? Então basta você calcular como se fosse o momento de inércia em relação ao ponto e o outro. Do que pegar, se você fosse fazer a integração aí, meu irmão, aí eu ia complicar, né? Show? Show, né? Bom, ótimo então. Então, pessoal, então, mais alguma dúvida sobre a lista? Sim, observação, né? No caso buraco, eu fiz do buraco, né? Mas no caso você pegar, usar essa mesma expressão aqui, quando você tem regiões, né? Duas regiões, você pode também dividir, né? As regiões também, e você tem, o momento de inércia seria você fazer separadamente. Então, conhecendo de um, conhecendo de outro. Um outro exemplo aqui seria duas barras, exemplo. Então, essa barra bem aqui, L, e essa barra aqui, de L pequeno. Qual o momento de inércia em relação ao ponto O? Aí você soma, né? E com relação ao O, vai ser exatamente o momento de inércia dessa barra, com relação à massa M. Né? Também você soma também, vale o mesmo teorema também, né? ML, né? Se eu separar as regiões, também vale a mesma coisa, né? E a massa M, né? Quer dizer, isso aí. Aí de uma barra a gente sabe quanto é, então você teria M, né? Aqui é L2 sobre 3, e a outra seria M, L2 sobre 3, e também no momento de inércia separadamente. Né? Então vale também que você, logicamente, separa as regiões, né? Entendeu? Também vale. Beleza? Bom, pessoal. Não, outra lista não. Só são agora duas listas. São duas listas e a prova, porque dá exatamente 4 semanas. Né? Dá exatamente 4 semanas. A gente faz a prova, aí tem uma semana de aula, depois aí passa ali, depois mais outra, passa a lista, depois mais outra. Então vai ter sempre um intervalo de coisa que eu não dou, que é exatamente para dar. É porque essa Na semana, semana essa lista é até amanhã, meia-noite, né? é até amanhã, exatamente. É até amanhã meia-noite, é? Botei, foi? Não, até amanhã não, é até sexta. Ou É, até amanhã é sexta. sexta. Amanhã meia-noite, porque o senhor botou 00 horas, então é até Eu acho que até às meia-noite 18 da manhã. 6 horas da tarde. Peraí, deixa eu Até dar uma olhada 00 aqui. de sábado, no caso. Até 00, acho que não botou 00 não. Aqui. Acho que até às 18. Deixa eu ver aqui. É, até às 18. Tá aqui. Assim é porque Até às 18, viu? eu confundi, no caso.
Tá confundindo. Até 18 horas. Beleza? Então, coloque aí a coisa, a chamada aí. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, a próxima semana eu começo matéria nova, mas aí tira sexta, amanhã sexta para tirar dúvida e na outra sexta para tirar dúvida. Ou então, não sei se eu tiro a próxima semana só para poder resolver problemas sobre energia e momento angular, o que vocês acham? Depois começar a matéria nova. Acho que é melhor assim, que é exatamente um mês, né? São 4 semanas. Viu? Próxima semana eu não começo matéria nova, não. Não gosto de misturar, não. Tá certo? Não pode botar a lista para entregar a segunda, não, professor? Posso. Posso sim, eu vou alterar aqui. Boa ideia. Que aí da manhã vocês tiram dúvida, né? Vou editar aqui. Eu vou alterar a data aí. Vou alterar a data aqui. Tá certo, obrigado. Então, deixa eu ver. Aí, professor, faz a enquete lá, que é para ver se a galera faz a prova no sábado. Que eu acho que fica melhor para todo mundo. Pronto, eu vou fazer isso também. Vou ver as atividades. Só alterar aí. Vamos colocar na presença de vocês, viu? Enquanto eu faço esse negócio aqui. Projeto parte carregada, momento angular, energia, né? Lista 5. Vou editar aqui. Pronto, eu vou editar a data de entrega. Ficaria para dia 1º né? Segundo é 1º de fevereiro. Certo? Mesmo horário, até às 18 horas, tá certo? Então vá. Pronto. Eu acho que eu vou fazer assim, para você entregar na segunda, porque dá tempo vocês, a gente tirar dúvida na sexta. Beleza. Pronto, tá alterado, viu? Alterado. Colocaram a presença? Bom, então, alterado, vou colocar no enquete lá na coisa, no chat, perguntar se todo mundo aceita, né, a prova no sábado. Eu vou botar a prova no sábado e quem reclamar, a data da prova, tal. E o pessoal, quem reclamar, né, aí eu pego e mudo. Tá certo? Já vou botar a data. Aí se vocês, que alguém reclamar, aí a gente volta para sexta-feira. Beleza? Bom, então, beleza, pessoal. Então até amanhã, né? Tirar a dúvida amanhã, né? Vocês querem tirar a dúvida amanhã ou deixar só para terça-feira? Era bom fazer amanhã Tira também. dúvida, né? Tá bom. Alguém vai. Pronto. Não é obrigatório ir, não. Eu não faço chamada, não gravo, não. Tira dúvida, viu? Pois até mais, pessoal. Valeu, professor. Até. Valeu.